Feliz sábado. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. O Senhor está muito feliz pela sua presença. A gente sabe que estamos em tempos difíceis, mas o Senhor se alegra muito quando os filhos de Deus estão na casa dele. Amém? Agora oremos. Senhor Deus, que está no céu, santificado seja o teu nome. Senhor, estamos em tua casa para glorificar a tua palavra. Fique conosco, que o teu Espírito Santo possa estar no coração de cada um. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.
Amém? Vamos cantar esse próximo hino todos em pé. Oremos. Santo Deus e Pai, obrigado porque mais um sábado o Senhor traz cada um de nós à Tua presença. Obrigado porque o Senhor nos tem dado a liberdade de cultuar o Teu nome no Teu santo templo. Bom Deus e Pai, pedimos a Tua presença, que o Senhor,
através do Espírito Santo, traga refrigério e reavivamento a cada um de nós, pedimos em nome de Jesus. Amém. Tirar aqui um pouquinho a máscara, a gente fica sufocado, né? Mas que alegria, né? Podermos voltar, né, à casa do Senhor para juntos adorar e louvar o nosso Deus. E agradecemos a presença de cada um dos nossos irmãos, né, que se dispuseram a estar aqui conosco para juntos ouvirmos a palavra do nosso Deus. Então sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Sintam-se bem acolhidos pelo Espírito Santo, né, e que possamos ter aqui momentos agradáveis, né, na presença do nosso Deus. E agora eu convido você, mais uma vez em atitude de louvor e adoração ao nosso Deus, né, eu convido a Bianca, né, para cantarmos juntos o hino de número 165. Amém? Agora, em atitude de reverência, eu convido você a se colocar de joelho para falarmos com o nosso Deus. Oremos. Santo e maravilhoso Deus, eterno Pai, que toda honra, todo louvor seja dado somente a Ti, Pai.
Nós te agradecemos, Senhor, pela essa manhã de sábado. Nós te pedimos, Senhor, a tua bênção sobre cada irmão que aqui chegou, que veio, Senhor, com o propósito de te louvar e te adorar, Pai. Nós somos imensamente gratos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. O Senhor tem nos abençoado, não tem deixado de faltar o nosso pão, o nosso alimento, a nossa saúde. E nós somos gratos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos conduzido, Pai. Te pedimos também a bênção para os nossos irmãos que não puderam estar aqui conosco, mas onde eles estão, Senhor, nós te pedimos que o Teu Santo Espírito continue os motivando, alimentando espiritualmente, para que eles possam estar firmes na fé. E agora, Senhor, te pedimos que o Teu Santo Espírito, Senhor, esteja presente neste lugar, que nos ajude a compreender a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Provai e vede. História de hoje, de olho na missão. Meu nome é Janina Osório, sou adventista de nascimento. Atualmente estou vivendo na cidade de Libertador San Martín, na Argentina, porque estou estudando na Universidade Adventista do Puigari. Na minha infância, a minha professora de escola sabatina acendeu a minha paixão pela missão quando li as histórias da carta missionária. Muitas vezes ela me colocava como personagem principal da história e me fazia sentir muito importante, como se eu estivesse nesse lugar. Essa professora era a minha mãe. Em 2009, tive a oportunidade de participar do primeiro projeto Missão Caleb no Paraguai. Era o início de uma vida em missão. A partir desse momento, passei a me envolver em projetos missionários da igreja no meu país durante as minhas férias. Minha vida foi transformada em todos os sentidos, principalmente na parte espiritual, quando eu vi a necessidade que as pessoas tinham de conhecer a Jesus. Cada vez que eu presenciava um batismo como fruto do nosso trabalho evangelístico, eu renovava as minhas forças espirituais. Meu coração se alegrava ao ver pessoas sinceras e sem esperança que agora podiam ter uma vida nova em Jesus. Em 2014, meu pai me incentivou a ter o meu próprio negócio e me abriu uma loja no ramo de móveis. Me senti muito feliz ao ter a minha própria empresa. Mas alguma coisa dentro de mim me dizia naquele momento que eu só seria plenamente feliz no lugar onde estivesse o meu coração, no campo missionário. Foi assim que eu participei do projeto Um Ano em Missão em La Rioja, na Argentina. No final de 2015, fui chamada para representar a Argentina no projeto Um Ano em Missão Sul-Americano, no Chile. Em cada chamado, eu sabia que tinha que fazer as minhas malas e ir em frente, porque eu sabia e sentia que era um chamado que vinha diretamente do céu. Eu me propus um novo projeto, trabalhar numa região onde não houvesse presença adventista. Eu sabia dos grandes desafios para a Argentina e em 2017 me coloquei nas mãos de Deus para participar em algum projeto evangelístico nesse sentido. Durante o Congresso de Jovens na Argentina, foi lançado o desafio de abrir um centro de influência em Luján, Buenos Aires. Foi assim que, em março de 2017, viajei até esta cidade junto com outras 7 garotas. Atualmente se encontram aqui na universidade 3 delas, estudando junto comigo. Somos bem amigas e nenhuma de nós se lamentou pelo fato de ter postergado um pouco a carreira universitária para participar dos projetos missionários da igreja. Amigas, tenho um novo desafio para vocês. Próximas férias, uma atividade missionária todas juntas. Vocês topam? Sim! Atualmente, minhas amigas e eu estamos nos preparando e nos capacitando para servir ao Senhor onde quer que seja. Foi um presente de Deus nas nossas vidas poder dedicar a força da nossa juventude para o avanço da sua obra aqui na Terra. Talvez você tenha feito vários planos para a tua vida, mas ainda não considerou trabalhar para o Senhor.
Por isso, eu peço que você reconsidere os seus projetos e diga: Senhor, estou disposto a viver não só os meus sonhos, mas viver os sonhos que Tu tens para a minha vida. Você aceita viver esta experiência? Provai e vede. Que experiência extraordinária de fé viveu e vive a Janina, uma das nossas alunas da Universidade Adventista do Puigre, aqui na Argentina. Agora te convido para que juntos possamos adorar ao nosso Deus através dos nossos dízimos e ofertas. Que o Senhor te abençoe. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, porque até que o Senhor tem derramado bênção em nossas vidas, Pai. O Senhor tem nos agraciado, Pai, com o teu poder e não tem deixado faltar, Pai, os nossos recursos, em forma de gratidão, Pai, e compromisso contigo. Nós devolvemos os dízimos e as ofertas para o avanço da tua obra aqui nesta terra, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém, Senhor. Convidamos agora o pastor, a trazer a mensagem do Senhor a cada um de nós, que possamos ficar atentos, para ouvir a mensagem do Senhor. Amém? Pastor, seja bem-vindo, sinta-se bem na casa de Deus. Bom dia, feliz sábado a todos, sejam bem-vindos à casa de Deus, mais uma vez, Que o nosso Senhor Jesus Cristo está aqui conosco, juntamente também com os que não podem estar aqui, estão em casa, e hoje nós vamos, para a palavra de Deus, ver um tema que é bem sugestivo para o momento que a igreja está vivendo. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 16. Êxodo, capítulo 16. Ok. A gente não vai conseguir projetar as imagens, mas o principal é a palavra, nós estamos com ela em mãos e aqui na frente também. Êxodo, capítulo 16. Convido você a fechar os olhos e junto comigo fazer uma oração. Bom Deus, estamos com a Tua palavra aberta e pedimos que o Senhor fale conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. O verso é o 15. Diz assim: Vendo-a os filhos de Israel, disseram uns aos outros: Que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés:
isto é o pão que o Senhor vos dá para o vosso alimento. Em hebraico, a palavra ma'an, e no aramaico manaã, significa que é isso. Hoje, nas nossas traduções, é o maná. E recebeu esse nome porque quando o povo olhou aquele alimento que Deus tinha mandado, eles não sabiam o que era. A primeira pergunta que eles fizeram, a primeira expressão foi: o que é isso? Então, ficou dado esse nome. E no Antigo Testamento e no Novo Testamento fala do maná. Você sabe, o povo de Israel saiu do Egito, eles iriam atravessar o deserto e morar numa terra que mana leite e mel, a terra de Canaã. Deus ia expulsar os ímpios daquela terra e ia ficar o povo que buscava o Senhor. Mas durante o percurso, até chegar a Canaã, eles estavam no deserto, não tinha como plantar, até porque eles estavam dia a dia, eles paravam no lugar, passavam alguns dias e iam para outro lugar. Não tinham também animais suficientes para eles se alimentar, para que eles se alimentassem só do gado, né, da pecuária. Então, Deus, melhor do que os alimentos que eles tinham no Egito, Deus providenciou um alimento, que é o maná, descia do céu. E a gente aprende no Novo Testamento duas coisas sobre alimento, sobre pão. Lembra quando Jesus estava no deserto e faltou pão? Na verdade, ele jejuou 40 dias. E o inimigo o tentou exatamente no que a gente mais deseja, numa necessidade básica, numa necessidade física, necessidade fisiológica, que é o de alimento. E é um impulso tão grande, né, que a gente tem pelo alimento, que se você sabe que quando você fica sem almoço, alguns ficam irritados e se der o horário aqui da escola sabatina, que vai ser depois, não terminar no horário, a pessoa já fica ali irritado para sair, para ir para casa. Então é uma necessidade tão forte que muda até o nosso humor. E o que acontece? Jesus passou 40 dias, e Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda o quê? Palavra. Jesus coloca a palavra de Deus em pé de igualdade com o alimento físico. A gente não pode esquecer o que é semelhante, igual, é a palavra de Deus encarnada. E você sabe disso lá em João capítulo 6, verso 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. O verso 49 diz assim: vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Porque o alimento físico, ele sustenta por um momento e não garante salvação. Mas no verso 50 diz assim: este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer, não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então, Jesus é que é o pão verdadeiro, o pão que dá alimento para a eternidade. E nós encontramos Jesus através da palavra. Nós encontramos Jesus através deste livro. Ele é a palavra encarnada. E hoje nós entramos em contato com ele por meio da palavra. Jesus é o pão verdadeiro. Aquele maná que desceu do céu é um símbolo do Cristo que desceu do céu para nos alimentar. Quando você se afasta da palavra, você se afasta de Jesus Cristo. Você pode até achar que não, mas é um termômetro da nossa vida espiritual o contato com a Bíblia. Você diz: não, mas eu amo Cristo, estou bem com Deus. Mas se passa a semana e você não encontrou tempo para ouvir a palavra, para estudar a palavra, você, na verdade, não encontrou tempo para Jesus. Um dos melhores termômetros da nossa vida espiritual é o contato com a palavra, é o alimento, é o maná que precisa ser tomado diariamente. E a primeira lição que aprendemos do maná é no primeiro verso que nós lemos, no verso 16, quando diz assim: isto é o pão que o Senhor vos dá para alimento. Ou seja,
É Deus que providencia. Você já pensou se você fosse se alimentar de uma dieta que outra pessoa escolheu? Eu não sei se você já passou por isso, de ter que ir no nutricionista e o nutricionista prescrever cada refeição para você. Eu já tive familiares que passaram por isso e é muito limitador, tem que ter muita disciplina para você seguir uma dieta que um outro prescreve. Mas vai ser para o bem, vai ser para a saúde, vai ser para a restauração. Aqui nos diz que tem um pão que ele é imprescindível, que Deus nos prescreve. E eu não estou falando do maná físico aqui, é do maná espiritual, é a palavra, é Deus nos dando, não é o que a gente quer. Às vezes a gente pode achar que a nossa vida espiritual deve ser alimentada por vontades nossas. Você lembra que o povo aqui estava desejando carne, estava desejando a comida do Egito, estava desejando tudo que eles achavam que era bom, mas Deus tinha para eles o que era melhor, apesar de inicialmente não ser de acordo com o paladar deles. Assim também, nós nos equivocamos, às vezes achando que a nossa vida espiritual vai ser nutrida por algumas coisas. E quando Deus nos diz que a principal nutrição da nossa vida é a palavra, não é com show, não, a igreja tem que ter isso aqui, e a gente pode achar que a gente vai se nutrir dessa forma, não, tem que ter dança na igreja, não, tem que botar um filme assim, tem que fazer um show, tal qual tem os shows do mundo, algo bem forte para atrair. Talvez esses sejam alimentos que a gente vai achar que vão nos alimentar espiritualmente, mas Deus diz que o pão é a palavra. Esse é o pão que Ele quer que nos alimentemos. Assim como o maná tinha uma função para alimentar fisicamente, mas havia uma outra função, que às vezes a gente não percebe tanto. No verso 7 do mesmo capítulo, diz assim: pela manhã vereis a glória do Senhor. Êxodo 16, verso 7, diz que o maná também serviria para nós enxergarmos a glória de Deus, para saber que Deus é quem nos sustenta, para a gente aprender a ser dependente de Deus. Deus diz, assim como o maná, a gente encontra lá no verso 22, lá em Números capítulo 11, eu peço até que você já pule para Números, depois você volta para Êxodo 16, Números capítulo 11, versos 7 e 8. Ora, era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante a bidélio. Espalhava-se o povo, e colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como o de bolos amassados com azeite. Então, olha que interessante. O pão que Deus mandava, eles tinham que se espalhar, sair para colher. A palavra de Deus é dada a cada um de nós, mas requer uma atitude nossa para que a gente possa receber. Requer uma iniciativa nossa. Assim como eles tinham que sair para colher e preparar, nós também devemos nos levantar pela manhã. Na verdade, se você voltar para Êxodo, diz que eles tinham que sair cedo, porque quando o sol esquentava, ele se dissolvia e não dava mais para colher. A palavra de Deus é da mesma forma. Você não pode deixar para um momento posterior do dia, deixar para a noite. Não, eu só de manhã eu gosto de dormir ali um pouco mais, eu vou deixar só para o fim do dia. A questão é que ao longo do dia, o calor do dia, as atividades do dia, já impedem de você absorver tudo que Deus tem para você na palavra. Ou vão até impedir de você ler a palavra. Porque às vezes é tanta atividade, a gente não sabe o que vem no nosso dia, e vai chegar o final do dia, você vai estar tão cansado e não vai conseguir. Então Deus diz que é no primeiro momento, os primeiros minutos do nosso dia devem ser de devoção a Ele. Nós devemos recolher o maná na primeira hora do nosso dia. E assim vai ser nutritivo. A gente tem que ter essa iniciativa de levantar realmente da cama. Se está muito, às vezes levanta, né? Nem acordou direito, joga água no rosto
e busque. E aqui a gente pode fazer essa comparação, esse amassar, esse preparar em panelas, a forma como a gente estuda. Faça anotações, ajuda a gravar. Use um comentário, a lição da escola sabatina. Use outras coisas que vão ajudar na digestão do maná. Às vezes é um livro da Bíblia que você não sabe bem a interpretação e você vai usar a lição ou algum outro material de apoio. Isso vai ajudar você a digerir aquilo, vai se tornar mais palatável, você vai conseguir entender e absorver melhor. Então precisa ser preparado também. Volte para Êxodo capítulo 16. Então a gente viu, é o maná dado pelo céu. Serve para dar glória a Deus, para a gente ver que Deus nos sustenta. Ou seja, Deus vai sustentar a sua vida pela palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não adianta ter fartura de pão e não ter Jesus na casa, e não ter a palavra na casa. Tem pessoas que têm fartura de pão, mas a casa é sem Jesus. Agora tem pessoas que têm pão limitado, mas têm a paz do Senhor no seu lar, porque priorizam a palavra de Deus. No verso 16 diz assim: eis que o Senhor vos ordenou, colhei disso cada um segundo o que pode comer, 1 gomer por cabeça. Então eles tinham que sair e colher praticamente 2 litros, 1,7 litros é 1 gomer. E até para um dia era a quantidade deles, né? Quase 2 litros. Na palavra de Deus, quando se trata da palavra de Deus, não importa só a qualidade. O maná era aquilo que tinha tudo suficiente para a nutrição deles. Mas a quantidade para Deus também é importante, porque não adianta a qualidade. A palavra de Deus com certeza tem qualidade, mas se você ler um versículo e sair e não entender nada, de que serventia tem? Então precisa de quantidade, a gente precisa passar um tempo suficiente para Deus falar conosco. Para Deus falar com você, você precisa dedicar tempo para Ele. E por vezes, você tem que se programar antes, no dia anterior. Quem trabalha muito cedo, já tem que preparar o seu alimento à noite, ou acordar bem de madrugada. Assim também com a palavra, nós devemos nos programar. Se o nosso dia começa corrido muito cedo, a gente deve se programar desde a noite anterior. Dormir mais cedo, fazer o que for necessário, mas Deus tem que ser uma prioridade, a palavra deve ser uma prioridade. O verso seguinte, na verdade a segunda parte do verso 16 diz assim: segundo o número de vossas pessoas, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Então aqui uma outra lição, eles saíam, mas os que eram dependentes deles, as crianças, os idosos, os que estavam fisicamente incapacitados, tinham o seu maná recolhido pelos seus representantes e eram levados até a tenda. Assim também, se nós temos dependentes em nosso lar, sejam crianças, sejam idosos, ou alguém limitado fisicamente que não possa sozinho receber, nós somos os responsáveis. Os pais são responsáveis por providenciar o maná para os seus filhos. E não, já tem a Bíblia aqui, está aí. E o menino de 5 anos se vira para entender. Não, tem que ser adequado para a idade dele. E olha, a igreja tem se preocupado com isso. E o que não falta é material que pega a verdade da palavra de Deus e se adapta à idade de cada um. A lição da escola sabatina é o principal e é o melhor. Tem para a idade adequada. E a criança vai aprendendo essa mesma verdade. O verso 19 diz assim: disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para amanhã seguinte. Imagina, o dia do Anderson vai ser muito corrido amanhã. Aí ele pensa assim: eu vou comer tudo que eu comeria amanhã hoje. Amanhã vai dar fome, tu acha que tu vai se sustentar bem? Não, né?
essa lição aqui que Deus nos diz, quando você estuda essa história, cada detalhe, você vê que não foi assim à toa. Jesus não queria mostrar simplesmente algo que tinha a ver com alimento físico. Por que a gente não encontra essas instruções quando eles estavam se alimentando de qualquer outro alimento? Só com o maná. Eu tenho certeza que esses detalhes, que foram orientações para o maná daquela época, Deus intencionalmente deixou aqui para que também servissem de instrução para o maná espiritual. Não tem como você adiar a sua entrega a Cristo diariamente, o contato com a palavra, para amanhã. Não tem como você guardar para amanhã. Aqui diz que quando eles faziam isso, o verso 20 diz assim: eles, porém, não deram ouvidos, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu bichos e cheirou mal. Se nós não usarmos o maná para o dia de hoje, a vida espiritual vai ser maculada pelo bicho do pecado. A vida espiritual vai cheirar mal. Porque sem contato com Deus, sem a gente se apresentar para Deus a cada dia, quem vai mais estar influenciando nossa vida não será os anjos de Deus, será os anjos do inimigo. Começa a aparecer as evidências do não contato com Jesus. Então é diariamente, não tem como deixar para amanhã. Nós somos salvos, mas cada dia a gente tem que tomar essa decisão. Um dia que a gente deixar de tomar essa decisão, esse dia foi perdido. E se Jesus voltar em um dia que a gente não entregar nossa vida a Ele, é um dia perdido, né? Que não aconteça de nenhum de nós passar um dia longe de Jesus e Jesus vir exatamente nesse dia. Colhiam-no, pois, pela manhã após manhã. Outra lição: diariamente. Todos os dias. Deus, nessa manhã, no tempo que a gente vive, e o distanciamento, você sabe, distanciamento físico, ele traz frieza espiritual também. Quanto mais distante o povo de Deus fica um do outro, querendo ou não, vai haver esfriamento. E às vezes a gente usa aquela frase, né? Não, eu sou a igreja de Deus. E é uma verdade bíblica, nós somos templos do Espírito Santo, nós somos a igreja de Deus. Agora, usar essa frase para não querer se relacionar com o irmão ou estar próximo do irmão é uma heresia. Porque apesar de nós sermos a igreja de Deus, é uma ordem de Deus nós estarmos juntos, Hebreus 10, 25. Mas é inevitável em algumas situações, como a situação que a gente vive, né? Questão de saúde, a questão da pandemia, e muitos não podem, e são de risco, e a Bíblia diz que a principal forma deles se manterem, de todos nós nos mantermos firmes, é pela palavra diariamente. Testemunhos para a igreja: os que põem toda a armadura de Deus e devotam algum tempo, cada dia, à meditação, oração, estudo das Escrituras, estarão em ligação com o céu e terão uma influência salvadora, transformadora sobre os que os cercam. Pensamentos elevados, nobres aspirações, claras percepções da verdade e dever para com Deus serão seus. Ansiarão por pureza, amor, por todas as graças do novo nascimento. Suas orações sinceras penetrarão além do véu. Essa classe possuirá santa ousadia em vir à presença do infinito. Quanta verdade e benefícios a gente ganha pela comunhão com Deus através da palavra. E a gente ouve muito, é o que mais a gente tem ouvido: eu não tenho desejo pela palavra, eu não tenho desejo
pela pureza, eu não tenho desejo pela igreja, eu não tenho desejo de levar a mensagem para ninguém, eu não tenho desejo de ajudar ninguém. O nosso coração é assim. Mas aqui é uma promessa, e aqui é a profetisa do Senhor, ela diz, olha, quando a gente devota tempo ali sistemático e de qualidade com Deus, vai chegar um momento que a gente vai ansiar por pureza, luz, amor e todas as graças do novo nascimento. Então Deus está dizendo, olha, se é só desânimo que tem no teu coração, se é só tristeza, se a gente está para baixo mesmo e não tem vontade nem de ver os outros irmãos e ajudar ninguém, Deus diz o seguinte, precisamos passar mais tempo de qualidade estudando a palavra, de qualidade. A outra citação é assim, depois de passar horas com Deus, apresentava-se manhã após manhã, falando de Jesus, para comunicar aos homens a luz do céu. Cotidianamente recebia novo batismo do Espírito Santo. Quantos querem ser batizados com o Espírito Santo? Quantos aqui nessa manhã? A Bíblia diz que esse batismo é recebido, Jesus o recebia manhã após manhã, quando ele se dedicava em comunhão com o Pai, nas primeiras horas do dia. O Senhor despertava do seu repouso, seus lábios eram ungidos de graça para que pudesse transmitir a outros. As palavras lhe eram dadas diretamente das cortes celestes, palavras que pudesse falar oportunamente aos cansados e oprimidos. Então, cada manhã nós recebemos do Pai, do céu, o Espírito Santo, a força, a motivação para sermos nutridos espiritualmente. E esse é o apelo dele nessa manhã, cada um de nós. Precisamos voltar a ser o povo da palavra, voltar a ser o povo da Bíblia Sagrada, gravar na nossa mente os versos da Bíblia, os principais versos da Bíblia. Precisamos nos alimentar a cada manhã. A igreja tem um plano para você. A função da igreja é dupla, você sabe. Fortalecer na fé e pregar o Evangelho. A missão principal da igreja é a pregação do Evangelho, como Cristo disse, mas também nutrição espiritual. E a igreja providencia para a nutrição espiritual um material de apoio para o estudo da Bíblia, chamado Lição da Escola Sabatina. Quando eu entrei na Igreja Adventista do Sétimo Dia, depois de alguns anos, a gente vai vendo, assim como em todo lugar ou em toda igreja, o movimento de saída e entrada de algumas pessoas. E a gente vai percebendo alguns detalhes, sinais que são comuns nos que estão firmes. E sabe qual é um dos sinais que a gente percebe? E você que já tem bastante tempo aí de adventista, já percebeu também. Que os que estudam a lição diariamente, não confunda, não são os que têm a lição, porque às vezes a gente faz assinatura e não vai estudar, mas um sinal de um adventista verdadeiro, ele estuda a lição da escola sabatina, é um sinal. E eu faço esse apelo para o povo de Deus, você que está aqui, ou se você está assistindo essa gravação, o apelo de Deus é para que a gente estude a palavra diariamente. E a lição da escola sabatina é uma forma que Deus escolheu para a gente estudar a sua palavra. Toda apostasia tem uma Bíblia fechada por trás. Se a nossa Bíblia permanecer fechada, aí nós corremos o risco de apostatar da fé. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, que você faça planos com Deus para diariamente estudar a palavra através da lição da escola sabatina. Convido você a ficar em pé e juntos fazermos a oração.
Oremos. Santíssimo Deus e Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor providenciou um pão espiritual, que é o próprio Jesus Cristo, mas que o recebemos por meio da palavra de Deus. Às vezes a correria nos faz perder um dia ou dois, às vezes 3 ou 4, mas se alguém aqui, Pai, passou a semana e não parou para ouvir a Tua voz na palavra, que o Senhor eleve, restaure, fortaleça e que diariamente isso nos dê poder para entrarmos na Tua presença através da palavra. Bom Deus, nos dá um restante de culto na Tua presença. Em nome de Cristo Jesus, oramos. Amém.